Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra para você, diretamente do coração de Deus. Vou deixar para você algumas referências bíblicas para você meditar na sua Bíblia e na sua casa. A primeira é Números, capítulo 12, do verso 1 ao 10. A segunda é 2 Samuel, capítulo 6, verso 16, e depois do verso 20 ao 23. Aí depois você vai pular para 2 Reis, capítulo 2, verso 23 e 24. E a última referência bíblica é Atos 9, do 1 ao 18. Todas essas passagens bíblicas, elas trazem situações em que pessoas que se levantaram contra servos e servas do Senhor, se levantaram contra o povo do Senhor, receberam tratamento, correção da parte de Deus. E isso é muito sério. A palavra do Senhor vai dizer que Miriam ficou leprosa depois que criticou, se levantou contra o ministério de Moisés. Mical ficou estéril depois que questionou a forma como Davi adorava ao Senhor no meio do povo. Ela desprezou Davi no seu coração. Saulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, ele era perseguidor de cristão. Ficou cego durante 3 dias. Caiu do cavalo e ficou cego durante 3 dias. O Senhor tratou com ele. Haviam 42 jovens que foram despedaçados por 2 ursas porque debocharam de um profeta do Senhor, Eliseu. E ali eles debocham porque Eliseu era calvo. Mas o Senhor me revelava que o deboche não era sobre a aparência do profeta, era sobre o ministério profético que ele carregava. Eu quero te dizer que Deus ouviu o que foi falado a teu respeito, pelas suas costas, em reuniões que você não participou, mas o assunto era você. Deus viu quem falou e Deus vai entrar em juízo com essas pessoas. Deus já está tratando com essas pessoas. A palavra vai dizer que Moisés, ele era um homem muito calmo. Ele era o homem mais calmo da face da terra naquela época. Deus fala para você continuar calma, continua mansa, continua manso, porque é o próprio Deus que peleja por você. E pelejarei por vós, e vós vos calareis. Calareis. Continue calma, quieta. Estão te humilhando, estão tocando na tua honra. Mas assim diz o Senhor, ai daquele que toca em um dos meus ungidos. A palavra vai dizer que Mical, depois que ela avistou Davi dançando no meio do povo, porque ele estava trazendo novamente para a cidade de Jerusalém a Arca da Aliança, e aquilo ali era motivo de alegria, de regozijo. E naquele momento ele vai se despir, né? Ele tira o manto real, ele tira a coroa, vai se despir daquele cargo que ele carregava, né? Da autoridade que ele tinha como rei, e se torna apenas uma pessoa adorando ao Senhor. Uma pessoa normal adorando ao Senhor no meio do povo. E aquilo ali irritou Mical, que era filha de rei. Ela gostava daquela autoridade que Davi carregava. E aquilo ali fez com que ela desprezasse Davi em seu coração. A pessoa que deveria apoiar decidiu desprezá-lo. Cuidado com quem você tem andado. Pessoas que ao invés de apoiar a conexão que você tem com Deus, vai desprezar, vai questionar. Ah, porque ela canta alto, porque ela fala alto, porque fala em línguas, porque não fala em línguas. Se afasta desse tipo de pessoa. Uma amizade que não te apoia, não merece. Não merece ser tida como amizade, não é amizade. Porque amigos se apoiam. Isso não é amizade. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor lhe colocou ali Moisés, Arão e Miriam, cara a cara, e expôs o que Miriam estava falando de Moisés.
Deus vai colocar pessoas cara a cara com você. E eles serão envergonhados. Eles serão confundidos. Porque de Deus ninguém escarnece. De um servo e de uma serva do Senhor, abalarabacandarabaxai, ninguém escarnece, calarabachoribicandarabaxai. Se aquieta. Seja forte e corajosa. Não te desanimes. Irabandarabachai, porque eu, o Senhor, estou nessa peleja. Rabacandarabachai. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Jesus, ele não se justificou. Ele não se defendeu. Somente suportou a cruz. Então, suporte a sua cruz. Suporte as acusações. Suporte todo o deboche. Porque é o próprio Deus que vai te justificar. A palavra do Senhor diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aí Deus me falava assim, filha, eu mesmo já estou tratando com essas pessoas. E elas acham que estão sendo retalhadas pelo inimigo. Deixa eu te falar uma coisa, não é retaliação não, é correção. É correção, porque tocou na honra de servo e serva do Senhor. Isso não é retaliação. Porque o próprio Deus, ele trata com quem se levanta contra servos e servas dele. Aleluias. Até aqui foi o que o Senhor me deu. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.